Sejam bem-vindos ao podcast Fala Meu Doutor, um espaço de pessoas interessantes e assuntos relevantes. Eu sou Roberto Robaldo, médico, cirurgião, coloproctologista, e ao meu lado tenho o grande amigo... Eu sou Henrique Zackson, médico urologista, e hoje temos o prazer de receber a doutora Tatiane Andreasa. Seja muito bem-vinda, doutora Tatiane. Eu que agradeço o convite, fiquei muito lisonjeada pelo convite e espero que vocês tenham muito sucesso no podcast e a gente consiga levar muita informação relevante a todos os ouvintes. Pois então, doutora Tatiane, podia nos esclarecer inicialmente o que é o diabetes? Então, o diabetes é uma doença que a gente já tem relatos 1.500 anos antes de Cristo. Há mais ou menos uns 50 tipos de diabetes. Mas se a gente a gente divide entre dois grupos. O diabetes tipo 1, que tem 10% hoje da população mundial, que é portadora de diabetes tipo 1 dentro do diabetes, que é quando a gente tem uma falência das células beta-pancreáticas na produção de insulina endógena. Ou seja, a gente começa a diminuir nossa reserva do pâncreas, a produção de insulina, precisando de insulina, um tratamento precocemente. Mas a grande maioria, 90% dos portadores de diabetes, hoje estão portadores de diabetes tipo 2, que é uma doença silenciosa, indiciosa, que o que acontece? A gente começa a aumentar a nossa resistência à insulina e mesmo mantendo uma normoglicemia, antes de eu gerar o meu diabetes, eu já estou tendo as consequências advindas dessa resistência à insulina. Então, quando eu estou começando, tipo um excesso de peso, por que a gente diz 90% dos pacientes portadores de sobrepeso ou obesidade têm diabetes? Os pacientes diabéticos, 90% têm sobrepeso ou obesidade. Por quê? Porque lá no início, quando a gente tem um pouco de excesso de peso, um aumento do tecido adiposo disfuncional, eu começo a aumentar a minha diminuição da sensibilidade à insulina, ou seja, minha tolerância à insulina. Quando eu mantenho aquela minha glicemia ainda normal, eu já preciso 3, 4 vezes mais produção de insulina pelas minhas células beta-pancreáticas. E isso vai gerando o que a gente chama de resistência à insulina. Vem o pré-diabetes e aí vem o diabetes, que é quando a gente já vê aquela alteração da glicose, que a gente fala do açúcar no sangue. Mas tem um longo período por trás que já começou a lesionar vários lugares do nosso corpo. Perfeito. Doutora Tati, entre todos esses tipos de diabetes, como a senhora falou, o mais frequente é o diabetes tipo 2. Mas qual é o cenário atual no Brasil? Quem são as pessoas mais acometidas? Quais os fatores de risco? E quem pode sofrer dessa doença? Então, hoje, atualmente, no mundo, a gente tem mais de 530 milhões de pacientes portadores de diabetes. A previsão em 2030 é 570 milhões de pacientes. Em 2040, mais de 700 milhões. No Brasil, a gente estima que hoje tenha 20 milhões de pacientes diabéticos. Sendo desses, 69% estão em sobrepeso e 29% estão com obesidade. Os pacientes que têm diabetes acima de 65 anos, 1 em cada 5 não está na meta do diabetes. Então, a gente já sabe que tem uma incidência muito alta, tanto na meia-idade quanto na faixa etária dos idosos, e isso vai acarretando também o aumento do desfecho cardiovascular nesses pacientes. Então, os grandes fatores de riscos que a gente tem, né? O tabagismo, obesidade, sobrepeso, síndrome ovariana metabólica, o SOP, HIV, sedentarismo, resistência à insulina, aquela encantose nigricans que a gente já vê, aquelas manchas nas áreas de dobras, já é um comecinho que mostra que a gente pode desenvolver a nossa parte, o HIV já falei, e fatores de risco, tem mais, acho que quase todos eu falei. Mas assim, doença cardiovascular também. Com essas mudanças culturais que viemos tendo ao longo do tempo, as pessoas cada vez estarem mais sedentárias, terem uma alimentação mais industrializada, isso também reflete, mudou o perfil dos pacientes? Totalmente, porque antes a gente começava a ter um rastreio universal do diabetes acima de 45 anos. Hoje,
Atualmente, isso é bem novo pela nossa Sociedade Brasileira de Diabetes. Mudou agora dia 12/7. Começa o rastreio universal a partir dos 35 anos de idade para toda a população. E antes disso, a gente já está rastreando muitas vezes. Porque o que a gente está vendo hoje? Um aumento muito grande em adolescentes, em crianças, adultos jovens de diabetes tipo 2. Por quê? A gente passou a ficar toda hora só. Casa, trabalho, ou casa, escola, casa, tela, vou abrindo meus pacotinhos, que nem eu sempre falo, né? Descascar muito, desembalar pouco, porque os pacotinhos, eles vão nos inflamando. Essa inflamação vai gerando o que a gente fala de citocinas. Essas citocinas pró-inflamatórias, elas vão gerando várias lesões e fazendo uma remodelação cardíaca. Essa remodelação cardíaca que vai futuramente gerar o meu infarto, o meu AVC, a doença renal crônica. Então, assim, o nosso sedentarismo, nossos hábitos de vida está totalmente ligado com o que eu vou colher futuramente. Então, hoje a gente começou a ficar uma população sedentária, com sobrepeso e com obesidade. E os índices são alarmantes pelo que a gente está vendo para 2035, 2040. Então, hoje a gente não vive só uma pandemia de diabetes, mas sim também uma pandemia da obesidade. E a obesidade gera mais de 200 doenças. Se a gente não tratar a causa base que está lá, que é o sobrepeso, a obesidade, a gente não trata o diabetes, a gente não trata meu coração, a gente não trata, só a gente não vai tratar todos os tipos de câncer. A gente está se esquecendo de que a gente tem que pegar a raiz do problema. E onde é que está a raiz do problema? O sedentarismo e os hábitos. Doutora Tatiane, uma pergunta. Muitos que vão nos assistir, eles têm a dúvida, será que eu tenho diabetes? Essa é uma pergunta que muitos estão se fazendo, porque estão com muita sede, estão urinando, né, grandes volumes. Quais são os sintomas? O que a gente tem que ficar preocupado? O que a gente vai sentir? Quais são os principais sinais que o diabetes vai dar para a gente? Bom, então, o diabetes é uma doença silenciosa. Quando já vem essa poliúria, polidipsia, que é tipo esse aumento da frequência urinária, aumento da sede, eu já vou estar com diabetes descompensado, que já está quase evoluindo como se fosse um diabetes tipo 1. Então, antes, quando eu tenho que me preocupar? Olha a sua cintura, circunferência abdominal, olha se você está malhando, olha quantos quilinhos tu ganhou nos últimos 10 anos. O que a gente vê, assim, as pessoas dos 30 aos 40 anos, eles, né, começam a casar, têm filhos, aí a faculdade não vem que cada ano vão acumulando meio quilo, 1 quilo, 2 quilos. No final de 10 anos, é 10 quilos, 20 quilos. Então, assim, mas como eu ganhei esses 10 quilos? Não foi, né? Tu não ganhou, é só a parte hormonal? Ok, sim, mas também tem tudo que tu deixou. Então, essas pessoas que vêm, que estão aumentando o peso, aumento da circunferência abdominal, não estão puxando ferro, né? Mandatório na nossa vida, a gente ir pra feira, descascar, puxar ferro, fazer o básico bem feito. Se não estiver fazendo o básico bem feito, tem que sim rastrear. Então, olhe seus sinais, às vezes não precisa ter sintomas, e muitas vezes os sintomas, antes de vir, todos esses que são os sintomas clássicos do diabetes, pode vir como um cansaço, a procrastinação, porque quando eu estou inflamado, eu aumento as áreas negativas do meu cérebro, onde é que a gente vai atuar na nossa compulsão alimentar, é a mesma da compulsão alimentar, que é pelos vícios de bebida, de drogas, e aí eu vou ficar mais negativa, eu fico mais parado. Quando eu começo a botar hábitos bons, eu fico mais ativo. Então, a gente tem que pegar e olhar, será que é só o estresse, a minha correria, ou será que o meu corpo já não está dando resposta, que não está algo bem com ele? E é muito difícil no consultório convencer os pacientes a adotar hábitos de vida mais saudáveis? Olha, assim, aí tem um viés, porque o meu paciente sentou na minha frente, primeira consulta, ele sabe, é assim, mandatório, ele vai malhar. Ele vai malhar. Não, tu vai malhar. Senão, né, a gente não vai conseguir ter uma boa comunidade. E aí chega tanto que eu acho que a sementinha vai sendo plantada, eles vão aderindo. Só que, claro, explicando por quê. Gente, a gente precisa músculo para pegar essa xícara, para tomar água. Como eu quero chegar daqui 10, 20 anos? Com 60 anos. Talvez eu vou querer estar viajando, eu quero continuar usando o meu salto. Para que eu preciso disso? Músculo. Se a gente vai para a UTI, e eu sempre ponho isso para os pacientes, como é que a gente vê o risco de mortalidade do paciente na UTI? Pela quantidade de músculo que ele está perdendo. Músculo é vital. Então, né, eu digo assim, se você quer que eu te ajude na tua saúde, você vai ter que se ajudar com os teus hábitos. Aí eu vou dando pequenas dicas também, orientações.
tem acompanhamento nutricional junto, mas se a gente botar um básicozinho, um arroz, feijão, um bife, ovo, uma salada, uma verdura, para feira, tudo que está num pacote durante 2 anos, não pode ser tão bom. Se a gente faz um pão em casa, que nem eu digo para ele, 7 dias está mofado. Então, isso, assim, às vezes, o convencer o paciente a mudar o estilo de vida, às vezes vai mais da nossa parte, de tentar explicar o que pode gerar e o que pode beneficiar. Então, esses primeiros momentos, o primeiro, né, na consulta, a gente ter um pouquinho de tempo lá no início, diminui muito o nosso trabalho futuramente, porque eles ficam bem, eles ficam mais felizes, eles começam, diminui a incidência das doenças, então a gente trabalha com a prevenção. Estávamos nos falando que agora a nova orientação da Sociedade Brasileira de Endocrinologia é o rastreio a partir dos 35 anos. Isso. Esse rastreio anual, como é que ele é feito e que exames a gente deve pedir nesse rastreio? Então, o rastreio seria feito anual. Hoje, até agora, o teste de tolerância oral da glicose com 1 hora só já está sendo aceito. E aí seria uma glicemia de jejum, a hemoglobina glicada. E sim, a gente tem as orientações do teste de tolerância oral à glicose com 1 hora para algumas pessoas. Por exemplo, se eu tenho uma glicemia de jejum alterada e uma hemoglobina glicada em níveis de pré-diabetes, eu já deveria fazer um teste de tolerância oral da glicose, porque esse paciente já pode estar diabético. Se eu tenho glicemia normal, uma hemoglobina glicada normal, mas o paciente tem obesidade, tem outros fatores de risco, hipertensão, tabagismo, sedentarismo, eu vou ter que, ele já é um paciente com alto risco, eu vou pegar e vou ter que já rastrear com teste de tolerância oral da glicose. Então, seria um rastreio anual acima de 35 anos, mas paciente, adolescente, está parado, ganhou peso, já está com sobrepeso, vamos olhar. Esse paciente não é só com uma glicemia de jejum. Claro, em termos de contas, né, a gente vai tentar sempre fazer o mínimo de exames necessários. Mas se a gente tem a possibilidade, no SUS a gente tem também essa possibilidade de fazer uma glicemia de jejum, uma hemoglobina glicada, acho que já bate, e perfil lipídico, né? Vamos ver o colesterol desses pacientes, PCR, para a gente ver a inflamação. Então, não é só eu olhar a glicemia, eu tenho que olhar como um todo esse paciente. Perfeito. Roberto, o nosso patrocinador, exatamente, vamos lembrar ele dos exames laboratoriais do Dr. Roger Pérez, o laboratório de confiança. Baseado nisso, doutora Tati, vem a pergunta do nosso patrocinador. Laboratório Roger Pérez gostaria de saber como fazer o diagnóstico do diabetes e qual o melhor exame tanto para o diagnóstico quanto para o acompanhamento. Então, o diagnóstico do diabetes ele pode se dar pela glicemia, 2 glicemias de jejum alterada acima de 200 miligramas com sintomas, uma hemoglobina glicada acima de 6,5 já é critério do diabetes e um teste de tolerância oral de glicose após de 1 hora com 208 miligramas por decilitro. Esses seriam os critérios para a gente diagnosticar o nosso paciente com diabetes. E como eu falei ali para vocês, tendo aquelas alterações, se tiver mesmo ainda em níveis de pré-diabetes, eu teria que já pensar num teste de tolerância oral. O melhor acompanhamento desse paciente que a gente vai fazer depois no consultório, glicemia de jejum e hemoglobina glicada. A gente não precisa viver fazendo o teste de tolerância oral da glicose. Mas, quando eu tenho, por exemplo, um paciente que está com normoglicemia, glicemia de jejum normal, hemoglobina glicada normal, e ele tem sobrepeso ou obesidade, eu sei que ele já tem 40% de aumento da tolerância à insulina, né? Diminuição da sensibilidade à insulina. Se eu tenho só glicemia de jejum ali alterada, hemoglobina glicada alterada, nível de pré-diabetes, eu já sei que ele já vai ter mais obesidade ou sobrepeso, eu vou ter 60% de diminuição na sensibilidade na insulina. Esse paciente, vale a pena a gente pensar em rastrear de 3 em 3 meses. Então, assim, vou deixar esse paciente daqui a 1 ano? Não, todas as diretrizes, elas nos servem para nos guiar, mas a gente tem que saber individualizar e olhar para o paciente qual que pode evoluir mais rápido ou menos rápido, né? Então, acho que vale a pena, assim, hoje, acho que botando na nossa população do Sul, chegou na tua frente, pede, né? Não custa, né? Pelo menos uma glicemia de jejum, uma hemoglobina glicada, e se tiver essas 2 normais, aí vale a pena ir lá, né, para o patrocinador e pedir um teste de tolerância. E esses exames já podem ser solicitados pelo primeiro médico que faz o atendimento, né? Não precisa ser pelo especialista. Como funciona essa dinâmica? Então, eu acho que hoje, assim,
o básico bem feito é para tudo na vida. A gente é médico, independente da área que a gente decidiu seguir, primeiro, todos nós somos generalistas. Então, fazer um rastreio de glicemia, de colesterol, uma função hepática, uma função renal, acho que assim, o que seria qualquer um que chegar na frente, se eu estou indo lá, é um momento que o paciente, às vezes, esse paciente já está 2, 3, 4 anos sem ir no médico. Então, assim, tu teve, não importa, mas que ele está indo para te ver, assim, fazer uma cirurgia. Tu teve ali aquele momento, já pede, tu pode ajudar ele muito, aquele paciente. Então, não precisa ser um médico especialista, não chegou, acho que um rastreio básico, assim, de... Tá? E assim, a partir de qual nível que a gente tem que tratar? Entrar com medicação. As medidas comportamentais, ok, a gente vai falar para todos, praticamente, mas eu vou entrar com remédio. A partir de que momento que a gente entra com remédio? Então, bom, agora sim, uma ótima pergunta. Quando, bem atual, a gente teve uma nova recomendação da Associação Europeia para Estudo da Obesidade, já demonstrando, como eu sei que 90% dos meus pacientes portadores de diabetes têm sobrepeso e obesidade, e eu tenho que olhar, sim, essa adiposição, onde está localizada essa gordura, também para mim pensar quando eu já vou entrar com a medicação ou não. Mesmo um paciente que só tenha um diabetes, está em pré-diabetes, ali uma glicada 5,7, e está com, assim, eutrófico, não tem sobrepeso e obesidade, acho que só a gente dizer mudança no estilo de vida não precisa entrar com medicação. Mas, se esse paciente, mesmo eu tendo só um pré-diabetes, ele já tiver uma relação de circunferência altura acima de 0,5 em OMC, acima ou igual a 25, eu tenho que entrar sim com tratamento medicamentoso. Doutora Tati, as pessoas que estão nos assistindo, como podem fazer em casa para verificar essa relação de circunferência, altura e o IMC? Então, essa relação de circunferência e altura é bem novo, assim, graças a Deus que agora já estão mudando. Antigamente a gente só botava o IMC, que é o nosso peso dividido pela altura ao quadrado. Aí a gente vai estratificar os pacientes. Essa relação da circunferência, a circunferência abdominal, a gente pega, que é assim, e divide pela essa altura. Se for acima de 0,5, aí a gente já tem que ficar de olho, porque é muito perigoso. Então, assim, tá acima de 0,5, meu Deus, o teu risco de desenvolver diabetes é muito alto, ou pré-diabetes ao longo da parte. Quando a gente vai entrar, voltando à tua pergunta, assim, quando eu vou entrar mandatoriamente com tratamento, o paciente já tendo diabetes, né? Uma hemoglobina glicada acima de 6,5. Mas será que vale a pena? Estou falando assim, diretriz, eu esperar o paciente entrar em diabetes para tratar ele, se eu sei que essa inércia terapêutica, mais tempo que ele ficar gerando todas essas inflamações, pode ocasionar uma diminuição no risco, né? Uma diminuição na expectativa dele de vida a longo prazo. Então, acho que a gente tem que pegar e estratificar, sim, cada paciente. Por exemplo, um adolescente, se ele tem uma obesidade, está ali com pré-diabetes, né, ficar só olhando e dizer só para dieta e exercício, nossa, ele já fez dieta e exercício, já está, mas a gente tem que permitir a tratar, né? O quanto que essas gerações a gente não está só tentando assim deixar, porque esse paciente, a gente diz, vai lá, faz só mudança no estilo de vida. 3, 6 meses, nem sempre eles voltam em 6 meses. Então, acho que é mandatório, sim, né? Quando tem já o diagnóstico de diabetes. Mas o pré-diabetes, se já está mais próximo do diabetes e tiver fatores de risco associado, é sim importante a gente entrar com medicação. Em relação aos remédios, tá? Eu gostaria de saber qual remédio normalmente a gente começa a tratar. E tem alguma dose, a gente calcula essa dose por peso. Como é que é feito isso? Então, quando antigamente a gente fazia o tratamento medicamentoso do diabetes glucocêntrico, só pensando no controle glicêmico dele. Hoje, quando vou tratar, não só eu digo assim nas principais guidelines e diretrizes, quando a gente vai tratar um paciente portador de diabetes, a gente tem que pensar no que está gerando esse diabetes. E o que é? Antes a gente tinha 8, tinha o que a gente chama de octeto de Defrons, hoje já é 12, né? Coisa que a gente tem que pensar quando a gente olha, inclusive a desbiose intestinal desse paciente, tá? Então a gente tem que olhar para o intestino dele também. Quando eu vou pensar, botar qual medicação, eu tenho que pensar sempre no controle metabólico
e no coração. Quem vê diabetes, vê coração. Quem vê diabetes, vê coração e vê rim. Então, assim, não tem como a gente não pensar em medicações que vão diminuir o risco cardiovascular e o risco de desfecho renal nesse paciente. Hoje a gente tem classes medicamentosas que comprovadamente elas vão atuar. Então, dependendo, a gente pega e estratifica esse paciente. Bom, ele tem sobrepeso, obesidade, eu tenho que ir, assim, né, seria nem sempre na vida real é a vida ideal. Mas na vida ideal, a gente teria que botar um análogo de GLP-1. E teria que associar, muitas vezes, inibidor do CGLT2. Se eu tenho só insuficiência cardíaca, não tenho perfil metabólico e tenho só disfunção renal, talvez só um inibidor CGLT2. É difícil. Hoje, assim, é difícil a diretriz que não ponha um análogo de GLP-1 sendo quase mandatório, porque tanto para desfecho cardiovascular, desfecho renal, desfecho de estetose hepática, Alzheimer. Então, assim, dizer qual tratamento a gente vai escolher para o paciente, eu vou ter que olhar as condições socioeconômicas, onde ele está, o que ele pode ou não, como é que está o rim dele, a taxa de filtração glomerular. Quando eu vou entrar com insulina, que os pacientes muitas vezes assim têm medo. Isso é uma preocupação, eles têm medo, né? Uma coisa que a gente nota, assim, que eles associam a insulina às complicações do diabetes, quando não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso. Né, doutora? Nos explica isso. Isso. Quando o paciente já está com uma hemoglobina glicada, por exemplo, acima de 9, eu vou precisar de um controle intensivo dele. Tem um estudo que mostra que é o UCA-PDS, que teve uma reanálise depois de 20 anos, que mostrou, né, a cada ano que o meu paciente fica fora da meta, uma hemoglobina glicada acima de 7, ele vai aumentar o risco de morte. Ou seja, se cada tempo, assim, eu posso diminuir a expectativa de vida dele em 19 anos, deixando ele fora da meta a cada ano. Então, isso é muito importante a gente considerar. Quando eu vou chegar num paciente que já está com 9 ali, é importantíssimo. O paciente foi diagnosticado, isso para todos, né? Quem tiver médico, assim, ó, não importa a área. Então, o paciente foi diagnosticado com pré-diabetes ou diabetes, controle intensivo dele. Em 1 em 3 meses vamos tentar controlar. Cada tempo que a gente deixa de inércia e não controla esse diabetes, eu estou tirando morte, eu estou tirando vida dele, eu estou aumentando o risco de ele infartar, de ele ter um AVC, de ele ter doença cardiovascular, doença arterial periférica. Então, assim, é mandatório a gente pegar e controlar esse paciente precocemente. Então, o quanto eu vou botar, às vezes eu preciso botar insulina se o paciente está extremamente descompensado, já com aqueles sintomas que a gente chama glicopênicos, que seria poliúria, polidipsia, cansaço, sim. Então, talvez eu vou ter que já entrar com insulina. Mas se meu paciente está com uma hemoglobina glicada acima de 9, né? Está lá todo descompensado. Assim, acima de 7 é mandatório. Meus pacientes, olha, gente, a gente tem que deixar o paciente assim lindo, né? Abaixo de 6,5. Mas a meta é a hemoglobina glicada, abaixo de 7 já deixaria esse paciente com o risco de infartar igual de um paciente não portador de diabetes. Bom, então, se esse paciente chega ali, está com uma hemoglobina glicada alterada, acima de 7, tem uma obesidade, um sobrepeso, eu não vou botar mais uma insulina nele, né? Porque eu vou estar aumentando a obesidade dele. Ele não tem deficiência, ele tem resistência à insulina. Então, eu tenho que atuar na causa base. E sim, né, eles têm que... E essa dieta é muito importante. E massa muscular. O músculo, ele é um fator importantíssimo de diminuir a nossa resistência à insulina. Então, malhar, exercício de resistência é fundamental. Não é só medicação, é ambas as coisas. Mas as medicações que a gente vai escolher vai depender todas as comorbidades e como o paciente está ali. A insulina hoje, a grande maioria, se já não tiver um diabetes de longa data, com sintomas glicopênicos, o paciente está emagrecendo no nada, tem que botar uma insulina. Mas, se não fora isso, dependendo da condição socioeconômica, a gente tem outras medicações para botar, primeiramente. Uma outra pergunta. A gente vê agora muito comum os pacientes usarem o Libre, aquele sensorzinho, né, no braço. Uhum. Aquilo ajuda bastante. Aquilo é essencial para o tratamento ou é um supérfluo? Como é que a senhora vê? Então, no mundo ideal, é perfeito. Até mesmo pacientes diabéticos tipo 2, por exemplo, o Libre para diabético tipo 1, eu acho que já é mandatório, tá? A gente tem que fazer, inclusive, o primeiro laudo para Libre, no Rio Grande do Sul, há anos atrás, foi o que fiz. Que legal. Uma paciente, assim, de DM1, porque eu só fiz um custo
das fitinhas, de fazer 11 pontinhas de dedo, dava mais caro para o Estado pagar as fitas do que dar o Libre para paciente. E, gente, uma criança, né, que tem ali toda hora tendo que controlar, furar. Então, o Libre, a gente consegue uma monitorização glicêmica contínua do glicose, 24 horas. Eu vou ver como é que ele responde quando ele se alimenta, quando ele está em jejum, todas as horas. Isso ajuda muito a gente nortear o nosso tratamento. É mandatório? Não. Né? A gente consegue não fazer se a gente não tiver o Libre. Mas, se puder, uma grande, né, hoje tem uma ferramenta que nos ajuda muito, inclusive diabéticas, né, quem tem diabetes mellitus gestacional, uma grávida, nossa, né, tu tá ali, tu vai conseguindo, tu fica mais tranquila de como tá, porque a variabilidade glicêmica a longo prazo é o que causa os grandes problemas e vai nos ajudar a gente não fazer essa inércia terapêutica. Diabético tipo 1, o Libre, digamos que é mandatório. Diabético tipo 2, eu posso botar o Libre, faço monitorização no tratamento e depois de 3 meses ele coloca de novo ou a cada 6 meses. Então, tudo vai ver as nossas estratégias de custo e como também está aquele paciente. Perfeito. Só para o nosso público compreender um pouquinho mais o que seria o Libre e como ele é utilizado. Então, desculpa, a gente ficou falando assim. O Libre ele é um sensor de monitorização glicêmica contínua. Ele é assim, um adesivozinho que vem, tu coloca no teu braço, traz, e ele vai ficar ali medindo a glicemia intersticial. Tu passa só no celular por Bluetooth ou no próprio aparelho e já vai dar como está. Se a tua glicemia está se mantendo, se ela está subindo, se ela está descendo, se ela está subindo rapidamente, se ela está caindo rapidamente. Então, ele ajuda a nortear também a conduta de tu fazer na hora. Por exemplo, aquele paciente diabético tipo 1 que precisa de insulina toda hora, ele vai ver se está entrando em hipoglicemia ou hiperglicemia. Então, ele já sabe antes de ocorrer o desfecho ruim. Uma hipoglicemia, por exemplo, noturna. Então, ele vai nos ajudar, porque é só tu passar, tu vai ver como está a tua glicemia. É mandatório e no diabético tipo 2? Não, mas a gente pode usar como auxiliar dentro do tratamento para melhor controle glicêmico. Perfeito. E nessa parte de tratamento, bem como o Henrique comentou, os pacientes têm muito medo da insulina porque se criou um mito, ou eles enxergam assim, de que a insulina é um caminho sem volta e tem essa associação com as complicações. Isso é uma verdade ou não? Depois começa a usar insulina, existe a chance de em algum momento voltar só para as medicações, dali para frente vai depender de insulina para sempre, para manter esse controle? Como funciona, Tati? Então, na verdade não, né? Muitas vezes a gente precisa botar insulina para compensar o paciente e depois dá para retirar. Quanto mais o paciente aderir ao tratamento, aí entra, né? Mudanças no estilo de vida. Quanto mais ele mudar a sua vida, e é muito fácil, porque aí eu consigo convencer eles mais facilmente. Então, a gente consegue tirar a insulina e ir diminuindo a medicação do que associando. Tem um dado que é muito preocupante. A gente deveria fazer ajuste no tratamento do diabético a cada 3 meses. Hoje, a gente demora de 2 anos e 9 meses para fazer um ajuste. Sabe? E aí, para botar 2 antidiabéticos orais e para botar 3 ou mais, que seria um controle intensivo, 7 anos. Isso é muito preocupante. Se eu tenho que tratar precocemente esse paciente. No Brasil, a cada 10 pacientes, a gente sabe que somente 2 estão na meta glicêmica. Ou seja, cada ano que esse meu paciente está fora da meta glicêmica, ele vai aumentando o risco de todas as comorbidades. Então, esse paciente, quando chega ali com insulina, tem medo? Eu digo, não, né? A gente tem que te tirar porque tu tá uma bomba relógio, uma hemoglobina glicada alterada, é um risco cardiovascular em 60% nos próximos 6 meses de ter um infarto, de ter um AVC. Então, sim, a gente precisa controlar ele. Agora, se ele melhorar, a gente vai retirar a insulina, mas o que ficou daquele risco, do tempo que ele ficou descompensado, aí vai muito tempo e nem sempre é fácil a gente consertar. Doutora Tatiane, no meu consultório eu acabo atendendo muitos pacientes com diabetes de longa data que desenvolvem disfunção erétil. Eles chegam lá para mim, né, e é triste que eles tenham passado muitos anos sem controlar o diabetes. Qual é a sua abordagem com esses homens? O que a senhora fala para eles, né, se convencerem que tem que tratar? Porque esse diabetes acaba causando alterações
de longo prazo seríssimas para a ereção. O que a senhora faz para conseguir convencê-los? Porque às vezes eles vão lá e eles querem a pílula mágica apenas e não querem fazer a mudança do estilo de vida que é essencial. Então, tem uma frase que eu abordo, que é de um urologista norte-americano, Universidade de Califórnia, não me lembro o nome dele agora, que diz assim, ó, tudo que é bom para o seu coração é bom para o seu pênis e é bom para a sua libido. Então, como eu já abordei muitas vezes, né, esse paciente antes, ele já sabe tudo que vai acontecer no coração dele. Se você, o que vai, os maiores fatores de risco para a disfunção erétil? Colesterol alto, diabetes, a glicemia, a hipertensão, o tabagismo. Então, se você não fizer o básico, junto com uma dieta saudável, exercício e cuidar das suas comorbidades, como é que tu vai querer manter a sua vida sexual ativa? Não existe só uma medicação sem fazer o básico. Então, aí é mais fácil. O homem, quando a gente entra nessa parte assim com eles, eles aderem muitas vezes. Porque quando eu digo que é aquela cintura abdominal vai deixar eles diminuírem a produção hormonal masculina da testosterona, e que se eles não malharem membro inferior, eles vão ficar com a testo baixa, eles começam a pensar, tipo, vocês vão, às vezes, com 30 anos, um paciente, muitas vezes, vai lá querendo uma reposição hormonal, mas, na verdade, ele só tem que tratar a síndrome metabólica associada aos hábitos dele. Aí vem a disfunção erétil, claro. A longo prazo, acho que hoje é 1 a cada 4 homens entre 45 e 54 anos que tem disfunção erétil. E se tu tiver diabetes, colesterol alto, hipertensão, tu vai piorar a tua disfunção erétil. Então, assim, essa frase, eu vi quando eu fiz um curso em Harvard, quando ele falou assim, ó, né, tudo que é bom para o teu coração é bom para o teu pênis, é bom para a libido, eu digo, tá bom, é isso mesmo. Eu acho que se a gente pensar assim, e a maioria dela, eu acho que tudo é como a gente aborda o paciente e o quanto a gente mostra o que está causando na vida dele. Eu sempre digo uma coisa assim para os pacientes, 50% é o que eu vou fazer, o que eu vou te prescrever, e 50% é o que tu vai fazer. Agora, né, o meu 50%, às vezes eu vou ter que sempre olhar como é que eu vou poder te ajudar melhor, mas se tu não fizer o teu 50%, eu não vou estar te ajudando, tu vai estar perdendo o teu tempo. Então, assim, precisa, sim, uma adesão do paciente, ele querer. E a gente, às vezes, tem que... Cada paciente, a gente vai ter um tempo a mais, um a menos, assim, alguns vão ser 1, 2 consultas, mas quanto mais eu dou tempo para o paciente, mais eu conheço ele, mais eu vou explicando, mais fácil ele se convencer de fazer essas mudanças. Uma outra pergunta, uma lenda que a gente escuta, isso é lenda ou é verdade? Não, minha família, todo mundo é diabético, meu pai, minha mãe, a vovó era diabética, eu não vou escapar de ser diabético. É verdade isso ou é um mito? Então, se eu tiver fator genético, eu tenho maior propensão. Se eu tenho histórico, se eu tiver histórico de doença também cardiovascular, se eu tenho história de diabetes na família, sim, eu tenho um risco aumentado de ter diabetes. Mas aí que eu entro, eu tenho 50%. E eu tenho 50% que eu posso lutar com o meio. Meu pai era diabético, eu estou bem longe do diabetes, mas também, né, assim, eu faço o básicozinho bem feito todos os dias. Agora, eu ficar só abrindo os pacotinhos, ficar atrás de uma TV, não fazendo nada, só chamando o lanchinho do iFood, e aí dizer, não, eu tenho diabetes, porque eu tenho a minha genética do diabetes, não vai ser só pela genética, mas sim o que eu estou fazendo também para ativar a minha genética ou deixar a minha genética silenciosa. Perfeito. Tati, acompanhando as suas mídias, que são maravilhosas, parabéns, e vendo toda essa parte de educação, de conscientização dos pacientes, vem à tona um termo que é muito utilizado por ti, que é colocar vida na vida. O que seria, como colocar isso em prática? Assim, descreva um pouquinho mais detalhadamente. Então, quando eu digo colocar vida na vida, a gente tem 8 tópicos abordados pela American Heart Association, que seria para a gente evitar os fatores cardiovasculares, e que é nada mais a gente fazer uma atividade física regular, a gente manter uma dieta equilibrada, a gente ter um sono de qualidade, hidratação, água, não fumar, controlar níveis de glicemia e colesterol no sangue, então ter uma exposição adequada ao sol. Isso tudo é colocar vida na vida. Básico, puxa ferro, descasca muito, desembala pouco. Seja feliz, cuida das relações, sabe? Quando a gente faz, assim, pequenas coisas... Bom, eu digo, se tu tá bem por dentro, desinflamada,
A vida vai ter os altos e baixos, mas vai ser mais fácil de tu lidar com os problemas, porque tu vai ter energia, vitalidade. Se a gente faz o básico, a gente se sente viva novamente. Não é porque a pessoa está assim, já com 40 anos, 50 anos, mas se eu não pôr nada assim, se eu não dou uma alimentação adequada, que eu só chamo um lanche, não tem uma vitamina, um mineral, e as pessoas vão na farmácia, compram um monte de suplementos vitamínicos e não pegam uma frutinha para comer. Então, assim, mesmo do diabético, tá, gente? 1000 vezes assim, ó, fruta, sim, tem, né, frutose, glicose, mas aqueles pacotinhos que dizem sem açúcar, sem glúten, é altamente, tem muita gordura hidrogenada, então, assim, ó, tem muitos disruptores endocrinológicos ali dentro, então vão aumentar na inflamação. Agora, se eu botar uma fruta com uma proteína, evitar, né, o paciente diabético comer a banana, a melancia, a manga, a uva, que sobe um pouco mais a glicemia, a fruta não tem nenhum problema. Ela vai ter, assim, ó, é uma explosão, eu digo, é um alimento vivo, né? Não tem como a gente... Tem alguma em especial que seja melhor para o diabético, que deva consumir? Então, a gente tem as que a gente diz para eles consumirem com mais controle, né? Que seria a manga, a uva, a banana, a melancia, porque aumenta mais a carga glicêmica dessas frutas. Mas uma dica, que não é assim uma dica, né? Isso do quando a gente começa a comer, a gente deveria começar a comer pelos nossos vegetais, as saladas, verduras. Aí a gente vai para a proteína e depois a gente vai para o carboidrato. Isso faz a gente diminuir a carga glicêmica. Então, diminuindo aquela resistência à insulina que a gente falou. Isso ajuda a gente a absorver. Se a gente for pensar, se a gente começar a comer pelas nossas saladinhas, vegetais, depois ir para a proteína e depois o carbo, claro que aí eu já não vou chegar mais com tanta fome, vou comer bem menos carboidrato. Dependendo, ficar aqueles momentos, as pessoas passam, que eu vejo assim, que é um grande risco para a resistência à insulina. As pessoas passam a tarde inteira correndo, sem comer nada. Não custa, né? Joga uma frutinha na bolsa com um scoopzinho de whey. A whey faz super bem, tá? Quem é assim, muito diabético, tomar num pré-load antes da refeição ajuda a controlar a glicemia. Legal. Mas leva um pouquinho de whey, leva uma frutinha, leva um pedaço de ricota, sabe? Uma proteína, um pouco de frango. Moça, não é difícil, sabe? Então, assim, tu vai ter um iogurte, mais uma fruta, pronto, tu tem a tua proteína, tu tem a laticínio, e tu não vai chegar com tanta fome. Se tu chegar com muita fome em casa, tu vai querer o quê? Os pães, os carboidratos, o que te dá uma energia rápida. E aí isso piora a nossa tendência a aumentar também o diabetes a longo prazo. Esse é um ponto super interessante, porque no consultório muitas vezes os pacientes, nós atendemos pacientes diabéticos por outros motivos, e os pacientes relatam, poxa doutor, mas eu nem quase como açúcar, como é que a minha glicose está alta? Então um dos pontos é esclarecer um pouquinho mais de onde vem essa glicose, que não é somente do açúcar. Outra parte sobre hidratação, nós vemos muito na internet rituais místicos de hidratação, tem que acordar às 5 da manhã nos dias ímpares, tomar tal, água em temperatura ambiente, água gelada, água morna, cada um cria um método novo. Gostaria de saber da senhora qual o melhor método para a hidratação ao longo do dia, dicas práticas para alimentação e de onde vem essa glicose que os pacientes reclamam que estão tentando ter uma alimentação saudável com alguns erros e não conseguem o resultado esperado. Bom, então vamos começar pela hidratação. Eu sempre digo assim, a gente não é camelo, não adianta eu chegar numa hora e tomar 1 litro de água e achar que eu vou ter água todo dia. Eu tenho que me hidratar ao longo do dia, às vezes 2 litros de água. A gente tem uma conta que a gente faz por quilo, mas assim, a gente, 2,5 litros, 3, aguinha, né? Vai na cozinha, antes de pegar algo para comer, toma um copo da água. Então, uma hidratação é fundamental, mas não precisa fazer nenhum ritual, né? Que as pessoas, eu vou acordar e vou tomar uma água com limão. Aí vai melhorar a minha inflamação, vou me hidratar. Não, só se a tua árvore do limão estiver a 20 km da tua casa, se for correndo, voltar, talvez sim, mas se não, não vai te ajudar em nada. É porque esses rituais, assim, as pessoas tentam as condutas mágicas para não fazer o básico, que é eu pegar uma água em vez de pegar bebidas açucaradas. O que é as bebidas açucaradas? Refri, suco, mesmo suco de fruta, em vez de eu tomar o suco de fruta, coma a fruta, você tem todas as fibras, os minerais ali, você já começa a tua digestão na boca. Um suco de laranja vai precisar de umas 5 laranjas, mas quando tu vai descascar uma laranja, tu não vai comer 5 laranjas. Então, tu vai ter todos os benefícios daquela frutinha. As bebidas açucaradas não desidratam e fazem a gente querer mais docinhos ao longo do dia, mais os carboidratos. Quando
eu tenho água, isso aqui, água é vida. A gente precisa de água, muita água. Então, muita água, essa água não tem, a gente não, é o que é o suporte da nossa vida. Então, hidratação, vai ali, toma sempre um copinho, deixa. Gosto de uma água com gás, okay. Mas toma um chimarrão. Chimarrão, não adianta, tomou um chimarrão, tu vai tomar um copo de água, porque o chimarrão é diurético, né? Não está te hidratando. Em questão da alimentação, é só o açúcar, os doces? Não, gente, a padaria. Tudo que vocês veem na padaria vira açúcar na tua vida. Tudo que é farináceo, tudo que está naquele pacotinho, o arroz, o pão, a massa, o biscoito, vai virar açúcar. Né? Então, básico. Evitem as padarias, eu sempre digo, olha, padaria a gente não precisa ir mesmo, porque, a gente assim não tem, tu vai ficar ruim. Mas o básico, assim, brinco, ok, um cacetinho, não é um cacetinho que faz mal, mas se tu botar o cacetinho com uma maionese, com o queijo, uma mortandela, e come 3, 4, ou só com um cacetinho, margarina, carboidrato, nossa. Mas se tu pegar um cacetinho, faz um ovinho mexido, ali põe dentro, 2 ovinhos, um queijinho, nossa, tu tem a proteína junto com o teu carboidrato, vai diminuir aumentar a tua saciedade, diminuir aquela vontade de comer logo depois. Mas você pega só o pão, em 1 hora eu já vou ter vontade de comer de novo. Então, não é só o açúcar, o chocolate. As pessoas acham que é só o açúcar, não como doce. Não, aí eu olho assim, né? Às vezes tem aqueles pacotinhos já dentro da bolsa, ou assim, eu digo, não, você come, né? Porque tá ali, não é que não possa comer nada, sabe? A gente comer arroz e feijão, ninguém engorda ou ninguém vai ficar diabético só comendo arroz e feijão. E o que a senhora nos diz sobre aquela famosa frase? Doutora, mas eu nem janto, eu só tomo um cafezinho. Então, assim, adoro. Essa daí eu adoro. Eu digo, tá bom, e como é que é teu café? Aí eu começo a mostrar, né? Quanto de calorias foi naquela hora no cafezinho. Gente, sabe, que pega um... Vou falar como é que eu falo, tá? Para os pacientes, assim, os pacientes assistindo. Fica à vontade. Pega um tomate, corta de pamão da bicho em 4. Pega, sela. Olha só, as pessoas chamam uma pizza. Dizem, mas é caro comer carne. Gente, chama uma pizza. Pizza, 80, 100 reais. 1 quilo de filé, no mercado mais caro daqui, sabe, de Pelotas, assim, 79, 89. 1 quilo. 1 quilo. Dá para tu comer 4 pessoas, mas antes tu faz um bifinho, tu só corta, pega um franguinho, tu sela em 5 minutos, tu selou. Tu cortou um tomate em 4, uma batata mesmo, sabe? Nem precisa tirar a casca, se não quiser, cozinha na água, só lava bem, cozinha na água, corta ali uma cenourinha, mas tu tem uma refeição pronta, gostosa, com nutrientes. O tempo que levaria para chegar a pizza, ou chegar o lanche, ou tu pegar e ficar abrindo aquele pão, sentando e só tomando um cafezinho, que só vai te inflamar, não vai engordar muito, porque assim, são as calorias vazias que a gente diz e que às vezes as pessoas nem veem tudo que tem dentro ali naquela caloria, não vai te saciar, não vai te dar energia no dia seguinte. Você acorda mais cansado, mais longe dos objetivos. As pessoas dizem, mas eu não estou feliz comigo mesmo. Sim, mas o que você está fazendo para ficar feliz contigo mesmo? Então, cada vez, mas hoje eu tive um dia muito difícil. Eu digo, então, faça algo por ti. Vai hidratar o cabelo, sabe? Vai fazer as unhas, em vez de tu chamar um lanche. Eu digo mesmo assim, vai tomar um banho bom. Então, te dá uma comida decente. Aí tu vai dizer para ti mesmo, eu me amo, do que tu dizer, não. Então, tá, já que eu tive um dia horrível, eu tenho que mesmo, assim, dar lixo pro meu corpo. Se eu dou lixo pro meu corpo, ele vai devolver lixo. Aí eu vou dizer, eu mereço ficar assim. Quando eu vou mudando o meu sistema de recompensa comigo mesmo, porque cada vez que a gente associa, se eu tô cansada, eu me dou um lanche, aquilo, nosso cérebro vê como o meu sistema de prazer. Mas se, eu estou cansada, então eu vou tomar um banho prazeroso, vou ali, vou malhar, vou comer uma comida. Nossa, um minutinho, ele vai começar a ver o meu sistema de recompensa alterado. Então, esses cafezinhos que as pessoas fazem de noite, eles são muito prejudiciais. A gente comer comida de verdade, voltar às panelas. Sabe, é rapidinho, não precisa muito. Às vezes se organizar, faz uma lentilha, já deixa, de noite esquenta um arrozinho com uma lentilha, um feijãozinho, faz um bifinho. Mas eu tenho que tirar o carbo. Não é assim, não é todo mundo que tem que tirar o carbo, mas é o jeito que eu vou botar o carbo. Se tu vai comer uma massa, será que eu preciso comer a massa com molho branco? Então escolhe de molho vermelho, vai ter menos calorias. Um nhoquezinho com guisadinho, ponto. Então, assim, é fazer umas pequenas alterações com olhar. Se a gente todo mundo mais ou menos sabe algumas coisas que pode ser feita, só que a gente vai assim,
em vez de pegar um bife, eu vou pegar, então, um filé à milanesa. Não, né? Não precisa pegar um frango à milanesa. Pega o mais básico. Quanto menos molho, quanto menos camadas tiver, melhor. Que nem assim, chocolate. Pode comer, pode. Evita aqueles que tem um monte de recheio, um monte de biscoitinho no meio, que elas são altamente inflamatórios. Pronto. Aí tu te sacia, tu vai... Tem, até assim, no meu Insta tem uma receita de um mousse bem bom. Chocolate, que é só com maçã e chocolate. É bem gostoso. Se as pessoas, assim, ó, se tu tá malhando. Se tu tem músculo. Olha só, o músculo te ajuda. A gente tem que malhar. O que o músculo faz? Tu aumentar a tua atividade metabólica basal. Se tu aumentar a tua atividade metabólica basal, tu vai poder comer mais. Se tu tem pouco músculozinho, tua atividade metabólica basal cai, tu pode comer cada vez menos. Quando a pessoa está num processo de emagrecimento. Por que eu falei tanto assim de obesidade, sobrepeso no nosso podcast de diabetes? Porque se a pessoa tem obesidade, ela perder 15 quilos, ela foi diagnosticada com diabetes, e ela tem obesidade, ela perder 15 quilos, ela pode ter 80% de chance de não ter a remissão, mas reverter o seu diabetes. Então, isso muda o desfecho da vida dela. Então, sim, quando... Aí, voltando, né, assim, por isso que eu digo da sobrepeso e obesidade e malhar, a gente vai aumentar a nossa taxa metabólica basal, tu vai poder comer mais e não ter os prejuízos de vez em quando. Tudo a gente pode com equilíbrio, mas de vez em quando. E essas pessoas que conseguem atingir um controle da doença com todas essas medidas, como é o futuro delas? Quais as perspectivas? Vão ter complicações de qualquer forma ou isso consegue ser anulado? Então, aí que é a grande questão. Quanto antes a gente consegue um controle intensivo do diabetes, deixar o paciente com a hemoglobina glicada abaixo de 7, ele vai ter o mesmo risco de um paciente que não é portador de diabetes em termos de infarto, doença cardiovascular, doença cardiorrenal. Então, só que quanto mais tempo eu deixar ele fora, cada ano que ele ficar fora da meta, ele vai aumentar o risco e mesmo que lá na frente eu consiga reverter, deixar ele tratado, eu tenho esse risco residual pelo tempo que ele não foi tratado. Então, assim, quanto antes a gente começar a botar vida na vida, fazer o básico, com 20 anos, né? Como é que eu vou estar com 20, com 30 anos? É meu infarto com 40, com 60 anos. E como é que vai estar meu coração, meu cérebro? Bom, o músculo, mulher, então, olha, vocês têm sorte, porque vocês têm, assim, vocês têm os hormônios que são melhores, mas mulher, 10 anos antes de entrar na menopausa, ela já começa a sentir sintomas da perimenopausa. Que nem eu brinco com as pacientes, ó, mulher nasceu, vai pro chaféu, porque a gente degrada colágeno, né? A gente vira abdômen. E a gente perde músculo com um pouco mais de intensidade do que os homens também. O que vai melhorar a gente para conseguir não evitar as doenças cardiovasculares, o diabetes, aquela deposição de circunferência abdominal? Infelizmente, a manutenção de massa magra. Até para a nossa questão da massa encefálica também, a massa magra é muito importante. E aí, Henrique, será que nós perguntamos qual a opinião da doutora sobre aquele paciente que diz, doutora, eu como um lanche, um X de vez em quando, mas eu peço Coca Zero? Então, redução de danos, né, que ele faz. Dependendo do lanche, assim, posso comer um lanche? Dependendo qual lanche tu for comer, tu pode chegar, né, assim, eu não comeria, tá, assim, McDonald's, mas ok. A paciente chega ali, vai pegar um Mac, aí vai pegar um duplo cheddar, milk, não sei o quê. Tem 2.000 calorias e outro tem 400 calorias. Gente, redução de danos. Pega o pequenininho, ou pega o normalzinho lá, né? Aquele um carne e queijo, ou que não seja duplo, com um monte de camadas. Então, vamos reduzir danos. Agora, uma Coca normal para uma Coca Zero, as duas vão ser a bebida açucarada, altamente inflamatória. Redução de danos calóricos. Assim, vai botar... Não adianta a gente fazer tudo, que nem tem paciente, mas eu sou bem regrado na minha dieta, eu malho, todo dia eu treino e não estou conseguindo melhorar, não perco peso. Chega no final de semana, vão assistir divertidamente, pegam aquele combo com 4.000 calorias, sentado. Então, assim, né, tudo a gente pode fazer de vez em quando, mas é a regra 80-20, que eu digo assim, 80% a gente vai se cuidar, tem 20% é as exceções. Então, ok, de vez em quando tu vai comer um lanche, mesmo que tu tome a Coca normal, não vai ser o problema. Mas se for todo final de semana, isso vai ser um problema.
Perfeito, muito bom. Tá? Doutora Tati aqui nos brindou com a sua presença, ela é fora de série. Diz para nós, para os nossos espectadores, onde eles podem te encontrar, quais são as tuas mídias para eles poderem te encontrar também. Então, minha mídia é doutora Tatiane Andreassa, é o Insta, e onde é que eu atendo aqui em Pelotas é na Lumivi, C-Clínica, ali no bairro Quartier. Aí nós tem um grupo de médicos lá, é maravilhoso, tem o doutor Cristian, a doutora Camila, a doutora Lília, a doutora Carol, então assim, ótimo a presença de estar aqui com vocês e eu que agradeço muito, achei muito legal, divertido e tinha muitas coisas que eu digo, meu Deus, tinha várias coisas que eu tinha que ter abordado, enfim, espero ter contribuído e fico à disposição. Deixando um recado final para o nosso público, qual a sua dica principal para eles? Colocar vida na vida. Gente, puxe ferro. Malhar não tem. Tem que fazer exercício de força, resistência. Ah, não gosto. Não importa. Faz porque precisa. Vai me xingando, mas vai. Futuramente você vai me agradecer. E descasque muito. Volte à feira. Comida assim de verdade. Hidratação, aguinha. Comece aos poucos. A gente vai, né? O paladar. Todo mundo aprendeu já a tomar água. Então, assim, mas meu paladar é infantil, gente, a gente já cresceu. Adulto, a gente faz o que precisa, não o que a gente gosta. Então, só isso, coloquem vida, sejam felizes. E colocar a vida na vida ajuda muito a gente poder viver muito melhor e aproveitar também as pessoas que a gente ama. Excelente. Pessoal, por hoje é isso. Acompanhem o Fala Meu Doutor em todas as mídias. Estamos presentes no YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, na verdade o atual X, antigo Twitter, e até mesmo no TikTok.